noite, turma, tudo bem? Então, retomamos finalmente a nossa aula de controle de sinais vitais. O que é controle de sinais vitais? Então, vamos começar. Seção 2.3, página 82 do polígrafo do curso de vocês. Então, vamos conversar um pouquinho. Através, então, desta verificação de sinais vitais, vamos conhecer se tem alguma alteração, então, da saúde do paciente, se ele está passando por alguma complicação, como está seu estado de saúde. Então, é fundamental realizarmos essa verificação. Sempre vamos fazer essa verificação em que momento, pessoal? Sempre na sua admissão ao serviço de saúde, sempre que tiver uma piora, sempre que houver necessidade, conforme a prescrição. Podemos, então, verificar depois de rotina de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas, conforme o padrão da instituição que você trabalha. O mais usual é de 6 em 6 horas. Cabe ressaltar que quando este paciente está na unidade de terapia intensiva, essa verificação, essa monitorização, ela é de 2 em 2 horas. Certo? Vamos lá, então, pessoal. Sinais vitais. Sinais vitais, então, são medidas de variáveis estatísticas fisiológicas, procuradas por vários profissionais de saúde para avaliar as funções corporais básicas. Como saber se este corpo realmente está funcionando? É através da sua frequência cardíaca, através de sua pressão arterial, da sua frequência respiratória, da sua temperatura axilar. Podemos estar mais seguros sobre o estado dessa manutenção dessa máquina que é o corpo. Eles evidenciam, pessoal, o funcionamento e as alterações. Esse funcionamento está adequado? Tem alguma alteração? São perceptíveis, então, pelos sinais vitais. São eles: frequência respiratória, ou FR. Então, vai ser simbolizada por FR maiúsculo, que é igual a frequência respiratória. É o tanto de respiração. Frequência cardíaca, ou FC maiúsculo, que representa a frequência cardíaca, batimentos cardíacos. Temperatura, então, quanto que está a minha temperatura? Estou fazendo febre? A famosa hipertermia, que é igual a febre, ou hipotermia, quando tem uma capacidade então, de temperatura baixa, representada pela sigla TAX, TAX. Pressão arterial, ou PA. PA é a pressão, então, que a gente verifica. E dor, que é considerado um sinal vital muito importante, que vamos ver um capítulo somente para isso. Então, frequência respiratória, FR. Frequência cardíaca, FC. Temperatura, TAX. Pressão arterial é representado pelas siglas PA ou PA. E dor. Certo, turma? Vamos começar. Respiração. Frequência respiratória, ou FR, é o ato de inalar e exalar ar através da boca, da cavidade nasal, para que as trocas sejam realizadas. Troca gasosa a nível de pulmão, a nível de alvéolo. Este processo é ventilação pulmonar. É o organismo vivo fazendo a troca, pessoal, de oxigênio por dióxido de carbono. Então, a gente respira, vai lá no nível de alvéolo, faz essa troca e redistribui todo esse sangue rico oxigênio para o restante do corpo. A principal função da respiração é suprir as células do organismo de oxigênio e retirar o excesso de dióxido de carbono. Então, respiro oxigênio e faço toda aquela troca. Então, limpo a minha célula e essa troca é feita no nível de alvéolo. Frequência respiratória. É muito importante para mim poder saber se esse paciente está bem ou não, um padrão, certo? Existe um padrão geral, mas cada paciente pode ter o seu basal. O que significa o seu basal?
O que é bom para um paciente, dependendo de sua patologia, ele pode ter outros problemas. Então, vamos ver os valores. Varia entre homem, mulher, criança e lactante, certo? Então, vocês vão descrever FR com a sigla MPM, que é movimentos por minuto, certo? Então, o homem de 16 a 18, mulher de 18 a 20, criança de 20 a 25 e lactentes de 30 a 40. Então, uma regra para a gente poder estar gravando, turma. Então, 16 a 20 é uma respiração normal no adulto. Abaixo de 16, podemos dizer que ele está bradipneico. Acima de 20, 21, taquipneico. Vamos lá. Respiração abaixo de 16, bradipneico. Acima de 20, taquipneico. Eupneico, respiração normal, ideal. Quando realizarmos a anotação de enfermagem, um registro, eupneico significa que ele está normal, ideal. Eupneico, normal, ideal. Qual é a frequência? De 16 a 20, então ele está em respiração eupneico. Ortopneia é a incapacidade de respirar facilmente, exceto na posição ereta. O paciente tem respiração então em ortopneia se ele está numa posição ereta. Apneia é a ausência de respiração. Apneia, ausência de respiração. Eupneico, respiração normal. Ortopneia, incapacidade de respirar facilmente. Ou seja, se ele ficar numa posição ereta, ele respira bem. Se não, ele está em respiração dificultosa. Então, todo paciente que respirar de 16 a 20, ele será eupneico. Paciente que respirar abaixo de 16, bradipneico. Acima de 20, taquipneico. Apneia, não respira. Apneia, não respira. É bem importante vocês utilizarem regras, turma, realizarem algumas táticas para poder estar lembrando de termos técnicos, certo? São os termos que a gente usa. A gente não vai dizer falta de ar, a gente tem essa conversa com o paciente, mas para fazer registros utilizaremos termos técnicos, correto? Terminologias e alterações ainda dentro da frequência respiratória. Dispneia é a respiração difícil. Então, pode ser súbita ou lenta. Quando o paciente está com dispneia, ele está com dificuldade de respirar. Taquipneia, respiração rápida. E bradipneia, respiração lenta. Vamos lá? Dispneia, respiração difícil. Taquipneia, tenta respirar o mais rápido possível para poder compensar alguma alteração. E bradipneia, ele respira com uma frequência baixa. Lembrando, abaixo de 15, taquipneia acima de 20. Para realizar a frequência respiratória, vamos precisar de um relógio de pulso, papel e caneta para registrar. Todas as técnicas, pessoal, não se preocupe que a gente vai rever na nossa aula presencial, a gente vai estar refazendo. Ao final dessa sessão, temos um vídeo de como se faz isso, mas a gente vai estar revisando. Se preocupem agora em estudar a parte teórica, vamos estar com isso bem comentado para podermos depois irmos com toda a garra na aula prática, combinado? Então, qual é a técnica? Sempre lavem as mãos antes, oriente o paciente. Uma dica que eu dou é a gente não falar que está contando a respiração, porque o paciente tem tendência a controlar ela. Então, você pode distrair, fazer que está verificando outro parâmetro e acaba verificando isso. Então, a gente vai utilizar sempre o pulso para poder fazer essa verificação e vai contar cada movimento que vocês estão fazendo. Vamos contar no prazo de 1 minuto. Então, 1 minuto você vai observar os movimentos torácicos e você vai ver a respiração.
Vocês podem distrair, botar a mão no pulso e ele vai pensar que você está verificando a pulsação. E você vai fazer a observação do tórax. Você vai ver a expansão do tórax e o esvaziamento. E com isso vocês vão conseguir verificar a pressão, a frequência respiratória, perdão. Certo? Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora a gente vai partir para o pulso. O pulso ainda pulsa. Então, frequência cardíaca. Verificar o pulso refere-se à verificação da frequência cardíaca. Então, nós podemos ver isto através da verificação do pulso ou da ausculta cardíaca, certo? A fisiologia é a contração do ventrículo esquerdo a uma injeção de um volume de sangue na aorta e dali para a árvore arterial, sendo a onda de pressão desloca-se rapidamente pelo sistema arterial, onde pode ser percebida como pulso arterial. Portanto, o pulso é a contração e expansão alternada da artéria. Então, contrai, expande, contrai, despande, contrai, expande. O coração faz este movimento de bomba e através disso a gente vai ver o quanto que se dá a ejeção. As artérias que são verificadas, os pulsos, são a artéria radial, carótida, braquial, femoral, pediosa, temporal, poplítea, tibial posterior. Relembrando, radial, pulso, temporal, poplítea, atrás do joelho, tibial posterior e nas femorais. Onde tiver uma pulsação, temos frequência cardíaca que se verifica nas artérias. O que a gente pode verificar? Frequência, ritmo e tensão. Frequência, ritmo e tensão. Então, temos umas imagens, pessoal, da braquial, radial ulnar, pediosa, carótida e verificação do pulso sempre com os dois dedos, nunca com o polegar, porque o polegar tem pulsação, certo? Então, vamos fazer um treino. Coloquem as mãos, então, pulso radial, braquial, pedioso, para vocês lembrarem, vão colocando, então, carótida temporal, vão colocando. No outro pulso, então, radial. Vocês vão sempre fazendo isso que vocês vão conseguir estar lembrando os locais, certo? A frequência cardíaca, então, também, como tínhamos na frequência respiratória, temos uma tabela a seguir. Lactantes de 120 a 160, crianças de 90 a 140, pré-escolares de 80 a 110, idade escolar 75 a 100, adolescentes de 60 a 90, adultos de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, é importante eu sempre saber o que é normal dentro de um padrão para poder dizer o que está alterado nesse paciente. Se eu não sei o normal, eu não tenho como saber se é alterado, correto? Então, é muito importante sabermos. Tudo bem? Vamos seguir. O que eu preciso? Relógio, material para anotação. Lembre-se, sempre higienizar as mãos antes de qualquer procedimento. Coloque o paciente de forma agradável, confortável, para não dar alteração, porque os sinais vitais, pessoal, podem se alterar conforme estado emocional, posição que o paciente possa estar no leito. Então, coloque ele cômodo, de acordo, então, que ele fique mais confortável, sem grandes emoções, porque tudo isso nós vamos ter um falso positivo de resultados. E não é o que a gente precisa. A gente precisa de resultados fidedignos, mais próximos do que a gente precisa correlatar patologias ou doenças, achados de piora do seu estado geral. Sempre, então, contar 1 minuto e contar cada frequência. Sugiro que vocês, então, peguem o seu pulso ou peguem o pulso de alguém da casa de vocês, achem o pulso que bate, geralmente nesta região, e aí vocês vão poder estar contando e vendo isso, correto? O pulso radial, conforme mostra a imagem, só esqueça que a gente não pega o polegar, vai pegar os dois dedos, o dedo indicador e o dedo maior. A artéria radial encontra-se entre a apófise do rádio e o tendão, sendo assim palpá-los com o dedo indicador e o médio, com o polegar fixado no dorso, não com o polegar fazendo essa pulsação, certo? E aí,
vocês acabam fazendo essa contagem. Observem o relógio 1 minuto e contem cada vez que vocês veem o pulso dilatando, pulsando, a gente conta 1. Então, é a maneira que vocês podem fazer agora que a gente está longe, é pegando alguém da sua família e contando o pulso. O pulso carotídeo. Então, o pulso carotídeo já diz a da carótida. E eles são visíveis. Então, coloca-se os 2 dedos perto do esternocleidomastoideu, que é o nosso músculo. Essa palpação, então, vai ser feita com o indicador e o dedo médio sobre a carótida do terço inferior do pescoço, conforme mostra a imagem. E contem também. Sempre prefiro, então, o pulso radial e depois o pulso carotídeo em casos de emergência, carotídeo femoral. Femoral e poplítea, conforme a gente mostra. Então, o femoral vai ser na região inguinal e o poplíteo, então, na região atrás do joelho, que é a região poplítea. Também, vamos procurar um exercício, se auto-colocar todas essas partes que faz parte do exame físico completo. Características do pulso. Então, é importante a gente sempre pensar se ele está tortuoso, se o vaso está depressível, se tem alguma condição de aterosclerose, ou seja, o que é aterosclerose? Gordura dentro do vaso, porque ocorre então uma dieta irregular e acaba prejudicando. A frequência. A contagem deve ser sempre feita por um período de 1 minuto, como a gente viu anteriormente, e varia com a idade e condições físicas. Então, lembrem sempre dos valores normais, certo? Então, acelerado acima de 100, taquicardia. Abaixo de 60, bradicardia. Lembrem que os termos taque, elevado, brad é baixo. Então, a gente acrescenta o cardia, que vem de coração. Antes era pineia, que vinha de bradipneia, que vinha para a frequência respiratória. Agora é cardia para a frequência cardíaca. Então, quando o pulso está acelerado, a frequência está acima, é taquicardia. Quando está baixa, bradicardia. Ritmo é dado pela sequência das pulsações, então tem que ser um ritmo rítmico, certo? E a arritmia é alteração no ritmo, não há compasso, não há um ritmo, não tem o tum-tum-tum, é um tum-tum-tá, tum-tum-tá. O ritmo não segue um padrão. Então, várias doenças, patologias podem ocorrer a arritmia. Tensão é avaliada pela compressão progressiva da artéria, pode ser pequena, pulsações então podem ser interrompidas, pode ser um pulso mole. Esse pulso duro é exercido por um desaparecimento e pode indicar hipertensão arterial. Então é importante também, isso só tocando, pessoal, fiquem tranquilos que depois, quando formos para o laboratório, vamos verificando. O importante é vocês saberem o conceito, ter para vocês firmemente o conceito dessas nomenclaturas. Temperatura ou TACS. A temperatura, então, quando há uma elevação da temperatura, pode ser por uma eliminação do calor, através do estímulo das glândulas sudoríparas, pela vasodilatação. Ocorre a sudorese, onde há uma perda importante de calor. Então, pessoal, o que nos diz a temperatura? Um foco de infecção? Alguma alteração? Então, é muito importante a temperatura. Então, ela vai medir o calor do corpo, o equilíbrio entre o calor produzido com o calor perdido. Então, a gente deixa o termômetro, então faz a asepsia, limpa o termômetro, desinfeta ele, limpa as mãos, faz a higienização das mãos e coloca o termômetro no paciente até ele apitar. Antigamente se usava os termômetros de mercúrio de vidro, hoje em dia nós temos os termômetros digitais. Então, temos aqui a graduação para vocês entenderem o que é, onde é colocado o bulbo no famoso e bom termômetro antigo de vidro, né, que hoje foi substituído. Então, nós temos os locais habituais para fazer essas medidas. Então, axila, boca, reto e prego inguinal, mais raramente. Então, o local mais apropriado será a axila.
porque a boca e o reto elas têm uma alteração na temperatura, já é elevado, não significa que tenham febre. Então, o local mais usual será a axila. Quais são os valores considerados normais? De 36 a 37 graus centígrados. Temperatura axilar varia de 36 a 36,8. A inguinal de 36 a 36,8. Bucal de 36,2 a 37. E retal de 36,4 a 37,2. O que a gente tem que lembrar? De 36 a 37. A elevação, então, o que é alterado na temperatura? A elevação da temperatura acima dos níveis normais recebe o nome de hipertermia. Temperatura acima dos valores considerados normais, hipertermia. Temperatura abaixo dos valores considerados normais, hipotermia. Hipertermia acima dos valores normais, febre. Hipotermia, temperatura abaixo dos valores considerados normais. Então, não é adequado estar acima ou abaixo, nós temos que observar. Lembrando, sempre que um paciente tiver qualquer sinal alterado, temos que verificar com uma frequência mais diversas vezes. Então, tem que ficar acompanhando esse registro, acompanhando esse sinal, registrando, evoluindo para ver a progressiva melhora ou piora. Então, não posso verificar uma vez só esse sinal e deixar assim, eu tenho que retornar. Febre, então, é uma elevação da temperatura e a febre pode nos dizer infecção, lesão, processo inflamatório, câncer, entre outras. Então, a febre é uma resposta do nosso corpo a algo que está acontecendo. Então, a gente tem alterações, estado febril, febre. Então, sempre a gente vai ter que ficar observando essa tabela também. Febre contínua, então aqui sempre está alterada até 1 grau, que pode dizer que seja uma pneumonia. Claro, pessoal, só um sinal vital alterado, ele não nos diz um prognóstico. A gente precisa, então, ter sinais vitais com achados clínicos. Então, o exame físico, anamnese e sinais vitais é que dão diagnóstico. Lembrando que quem faz diagnóstico de patologias é o profissional médico. Então, temos uma febre que acontece por um abscesso, por uma sepse, que é infecção generalizada e etc. Qual que é o material, então? Termômetro, algodão emidido em álcool para fazer asepsia. Então, eu sempre vou limpar. Então, se tiver uma axila muito molhada, eu vou fazer higienização. Vou posicionar o paciente em posição confortável. E quando eu verifico os sinais, eu já faço essa verificação toda. Então, eu vou montar o meu material, minha bandeja com os meus equipamentos. E eu vou verificar, então, todos os sinais. Enquanto eu observo os outros, eu já coloco o termômetro. E nisso eu já vou conseguindo fazer a sistematização. É muito importante ter uma organização lógica quando eu converso com o paciente. Quando eu verifico os sinais, eu já consigo fazer o exame físico, pedir como ele está. Dentro das organizações hospitalares, quem verifica é o técnico de enfermagem, mas o enfermeiro também tem que saber verificar, porque muitos consoles ele que vai fazer. Então, para mim poder ter uma equipe, eu preciso saber o que eu estou fazendo para poder orientá-los da maneira, até para poder fazer a prescrição de enfermagem de acordo. Então, é fundamental saber verificar os sinais vitais. Então, temos um termômetro hoje digital, como eu disse, né? Mas está valendo. Pressão. Então, a pressão ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatório em toda consulta de qualquer especialidade. Relacionando-se com o coração, traduz o sistema de pressão vigente na árvore arterial, ou seja, é a famosa pressão arterial, PA, pela sigla, ou TA. Então, nós temos este aparelho que aparece na imagem para vocês, né, o bom e velho aparelho manual, que é o esfigmomanômetro, né, ou aparelho de verificação de pressão. Então, ele vai medir a pressão arterial. Ele pode ser, então, acoplado na parede ou ser manual. Então, a gente precisa de um estetoscópio, que aparece na imagem também. Vocês vão ver que tem várias
as peças do que ele consiste só a nível de conhecimento, tá? Esse é o formato do estetoscópio. Então, a gente tem a válvula do manguito, as olivas, que são as bolinhas pretas, sempre lembre de higienizar as olivas do esteto, né, que são as que vão dentro do ouvido, e o diafragma é a parte onde a gente coloca no paciente. É importante sempre higienizar as mãos e higienizar os equipamentos entre um paciente e o outro, certo? Porque sabemos que existem doenças que são transmitidas por contato de equipamentos. Então, higienizando as mãos, higienizando seu equipamento, nosso paciente estará seguro. Então, a gente tem que reunir todo o material, lembrando todos os outros. Então, a gente tem que cuidar se o paciente fuma ou tomou café nos últimos 30 minutos, fez algum exercício, tem que deixar ele descansar. Não ter, então, vestimentas muito apertadas. Se tiver uma blusa apertada, tem que retirar, que isso vai alterar. Sempre procurem ver no mesmo braço, peçam sempre para ele qual é o braço que você costuma verificar sempre. Aí pega o membro superior dele para poder verificar. Então a gente coloca sempre sobre a artéria para poder estar verificando isso, de modo que fique fletivo. Então temos exemplo aqui, está escrito braçadeira, onde a gente vai estar colocando, vai centralizar 3 dedos abaixo da posição. Então a gente vai colocar. Depois na aula prática, e vocês vão ver um vídeo, nós vamos estar retomando, não se preocupem. Agora vamos nos concentrar na teoria. Então a gente vai fazer isso, vai inflar a bomba e desinflar. Temos então critérios para classificação, então normal maior ou igual a 120. Para hipertensos vai ser os que têm acima de 120 a 139. Hipertensos, então, nós temos por estágio, então é 140 a 159, ou maior que 160 já entra no estágio 2, certo? Hipotensão, hipertensão e normotensão. Então, hipotensão, quando eu tenho uma tensão arterial abaixo do valor normal. Hipertensão, quando eu tenho uma tensão arterial acima do valor normal. E normotensão, tensão arterial dentro do valor considerado normal. Então, essa pressão varia, são variações fisiológicas com a idade, sexo e raça. Então, crianças têm valores mais baixos que adultos, e a mulher também tem a PA mais baixa que o homem. Porém, na prática, adotam-se os mesmos valores. Vocês recordam que no início dessa apresentação eu dei uma tabela com valores, mas, no entanto, para fins práticos, vamos considerar homens e mulheres, certo? O sono altera, emoções, exercícios físicos, então sempre fiquem de olho nisso. O que altera? A gente pode ter uma diminuição e emoções elevam muito, e a dor também eleva, a febre eleva, então temos que ficar de olho nisso. Alimentação, mudança de posição. Então, sempre é importante eu estar, nunca verificar essa pressão de pé, sempre sentado ou deitado, de forma confortável, sem ter feito exercícios anteriores, e estar calmo se eu tiver algum sobressalto de emoção. E vamos para a dor, que diz muito, né? Conforme a intensidade dessa dor, ela pode ser leve, moderada ou intensa. Eu vou pedir para o paciente, então, se essa qualidade é fina, irradiada, ponta pressão. A duração é aguda, súbita, crônica, contínua, intermitente. E a localização, onde está doendo, se eu consigo localizar. E o HGT, que é a glicemia, né, que é o hemoglicoteste, que é o valor considerado normal, hiperglicemia acima e hipoglicemia abaixo. E depois estaremos retomando isso. Então, de forma básica, seria isso. O que são medidas antropométricas? Seria, então, altura, peso, estatura. Qual é a finalidade? Dar subsídios para acompanhamento dietético e terapêutico. Precisamos de balança e um apitamento. Balança e apitamento. Então, tem algumas patologias, tipo renais crônicos, que não podem aumentar o peso, então a gente tem controle. Então, pacientes que têm problemas do fígado, cirróticos também.
Então, é bem importante a gente acompanhar, além do controle de sinais vitais, as medidas antropométricas. Ao nascimento, o bebê é todo medido, né? Exato, a gente vai ver isso materno, mas é importante vocês saberem que tudo isso faz parte do exame físico e monitoramento. Então, tem o IMC, que é o índice de massa corpórea, que a gente faz um grau para saber o quanto que está isso, porque a parte da nutrição vai fazer isso bem. Então, a gente faz o peso dividido por altura vezes 2. E depois disso, então, pessoal, teremos um vídeo que ele vai explicar de forma prática para vocês entenderem como a gente verifica desde a admissão. Vamos passar esse vídeo agora na sequência que vocês podem estar vendo. E depois a gente vai ver a parte então específica do enfermeiro, que é o exame físico, a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar. Depois faremos os exercícios. Quero falar para vocês que este momento é um momento difícil para todos nós, mas vamos pensar assim, vamos nos unir, vamos nos centrar. É um momento de muita dedicação e estudo. Mesmo estando online ou por vídeo, sempre estarei disposta então a responder dúvidas, faça os exercícios, crie um roteiro num caderno, onde a gente vai estar fazendo pontos fundamentais de estudo. Então, na terça-feira, depois que vocês tiverem essa aula, utilize o tempo da aula que vocês estariam na aula para fazer os exercícios. Os exercícios são uma forma eficiente de aprendizado. Então, eu vou estar passando para vocês pontos do roteiro que vocês têm que seguir e depois disso estudem, aproveitem o tempo para poder estar estudando, correto? Vamos ver o vídeo então?